Um homem de 53 anos em Minas Gerais curou uma úlcera gástrica que sangrava há 8 meses, com uma planta que crescia na cerca do quintal dele. Os médicos não acreditaram até repetirem os exames. A planta? Você provavelmente arranca ela achando que é mato. 72% das plantas que a indústria farmacêutica transforma em remédios milionários crescem de graça no Brasil. Algumas no seu quintal neste exato momento. Nos próximos 12 minutos, vou te mostrar 10 plantas que podem substituir metade da sua farmácia doméstica, incluindo uma que cientistas comprovaram funcionar contra bactérias resistentes a antibióticos. Fica até o final porque a planta número 9 vai te deixar em choque. Vem comigo. Esse vídeo não é sobre chazinho da vovó ou misticismo. É sobre ciência validada, estudos de universidades brasileiras e compostos bioativos que a indústria farmacêutica já conhece, mas prefere que você compre na forma sintética. Vou te mostrar 10 plantas com respaldo científico real. Como cultivar cada uma gastando menos de R$ 30 no total. E no final, um plano para você montar sua farmácia viva em 30 dias. Mas tem uma regra. Essas plantas não substituem médico. Elas complementam, previnem e economizam. Combinado? Então vamos começar pela mais surpreendente. Aquela plantinha chata que gruda na roupa quando você passa por um terreno baldio? É uma das plantas medicinais mais estudadas do Brasil, o picão preto. Pesquisadores da Universidade de São Paulo identificaram mais de 200 compostos bioativos nessa praga. Flavonoides, poliacetilenos e ácidos fenólicos com ação anti-inflamatória e antimicrobiana comprovada. Mas tem algo que impressiona. Estudos preliminares mostraram que extratos de picão preto reduziram glicose em modelos experimentais. Para quem tem pré-diabetes ou usa o chá como complemento ao tratamento convencional, isso é informação valiosa. Mais de 15 milhões de brasileiros vivem com diabetes tipo 2. O tratamento mensal custa de R$ 100 a R$ 300. O picão preto cresce de graça em qualquer canto, se autossemeia todo ano e produz biomassa abundante. E ele nem é a planta mais impressionante dessa lista. Guarda essa informação porque já você vai entender o padrão que une todas essas plantas. Mas antes, preciso te contar sobre uma que age em minutos. O cravo da Índia que você tem no armário não é apenas tempero. É um dos analgésicos naturais mais potentes conhecidos pela humanidade. O eugenol, composto ativo do cravo, alivia a dor de dente com velocidade comparável à benzocaína usada em consultórios. Estudos comprovaram, mas ele faz algo mais sofisticado que remédios sintéticos. Age como anti-inflamatório, antimicrobiano e anestésico local ao mesmo tempo. Quando você mastiga um cravo inteiro ou aplica uma gota do óleo no dente dolorido, o alívio acontece em minutos. Literalmente. Um vidro de óleo essencial de cravo custa entre R$ 20 e R$ 30 e dura meses. Uma caixa com 12 comprimidos de analgésico comum custa R$ 15 e acaba em dias. Faça as contas. E se você plantar uma árvore de cravo, em alguns anos terá produção própria virtualmente infinita. Mas tem uma que cresce como invasora e que a indústria odeia. Essa florzinha amarela que brota em gramados? A maioria das pessoas arranca como se fosse praga. Mas o dente de leão é um superalimento medicinal completo. Folhas ricas em vitaminas A, C, K, ferro, cálcio e potássio. A raiz contém inulina, um prebiótico que alimenta as bactérias benéficas do intestino. Mas o valor real está na ação diurética. Estudos mostraram que o dente de leão aumenta a produção de urina sem esgotar potássio, ao contrário de diuréticos sintéticos que causam desequilíbrios perigosos. Para quem tem retenção de líquidos, pressão elevada ou fígado sobrecarregado, o chá de raiz de dente de leão é uma ferramenta valiosa.
e cresce de graça. Você não precisa plantar, ele aparece sozinho. Folhas jovens em saladas, raiz torrada como substituto do café, flores em geleias, uma única planta, múltiplos usos. Enquanto suplementos detox custam 60 a 100 reais por mês, você arranca a solução do jardim. A ironia é brutal. Pausa estratégica. Dessas 3 primeiras, qual você quer que eu ensine a preparar primeiro no próximo vídeo? Comenta aí. Picão preto para diabetes, cravo para dor de dente ou dente de leão para desintoxicar o fígado. A opção mais votada vira tutorial completo no próximo vídeo. Aperta no like se está curtindo. Isso leva essa informação para mais gente. Agora vem uma que todo mundo conhece, mas subestima completamente. A babosa, ou aloe vera, é tão poderosa que estudos da Universidade Federal de São Paulo comprovaram sua capacidade de acelerar a cicatrização de queimaduras em até 60%. Dentro daquelas folhas grossas, existe um gel transparente com mais de 75 compostos ativos. Vitaminas, minerais e aminoácidos que trabalham em sinergia. Quando você aplica esse gel fresco numa queimadura, não está apenas refrescando a pele. Você está ativando um processo biológico milenar de regeneração celular. O gel estimula células que limpam tecido morto e aceleram a cicatrização. Não é mágica, é biologia. Um tubo pequeno de pomada para queimaduras custa R$ 40 e dura semanas. Uma única planta de babosa pode viver décadas produzindo folhas constantemente. Tratamento ilimitado por anos. Essa aqui é insana. Protege o órgão que decide se você vai viver ou morrer. A carqueja, aquela plantinha amarga que nasce em terrenos rochosos e pobres, é uma potência para o fígado e o sistema digestivo. Estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstraram que compostos presentes na carqueja exercem ação hepatoprotetora significativa. Em linguagem simples, ela protege e regenera o fígado de danos. Vivemos numa época onde o fígado é constantemente bombardeado. Medicamentos de uso contínuo, alimentos ultraprocessados, poluição, agrotóxicos. Esse órgão trabalha 24 horas por dia filtrando e desintoxicando tudo. Quando ele começa a falhar, surgem problemas em cascata. Fadiga crônica, má digestão, problemas de pele, alterações hormonais. Suplementos para limpeza hepática custam 80 a 120 reais por mês. Um punhado de carqueja seca para chá custa R$ 5 e rende 2 semanas. Se você cultivar em casa, o custo é zero. A carqueja cresce em solo pobre, resiste à seca, não precisa de adubo especial. Plante uma vez e colha por anos. O alecrim, aquele tempero aromático que você usa no frango assado, é um neuroprotetor natural extraordinário. Estudos recentes mostraram que compostos presentes no alecrim protegem neurônios contra estresse oxidativo e inflamação. Pesquisadores observaram que o simples aroma de alecrim melhorou significativamente memória e concentração em testes cognitivos. Não é misticismo, é química. Os compostos voláteis do alecrim atravessam a barreira hematoencefálica e exercem efeitos mensuráveis no cérebro. Numa época onde problemas cognitivos e demências crescem exponencialmente, onde suplementos para turbinar o cérebro custam R$ 150 por mês, ter um pé de alecrim no quintal é cultivar saúde cerebral. Um galho fresco no chá pela manhã. Óleo essencial difundido no ambiente de estudo. Tinturas caseiras para fadiga mental. Tudo disponível gratuitamente, crescendo num cantinho ensolarado. E o alecrim tem outro benefício incrível. Suas propriedades antioxidantes são tão potentes que ele é usado naturalmente como conservante de alimentos. Responde rápido. Dessas 6 plantas que eu já mostrei, quantas você reconheceu? E quantas você já tinha em casa sem saber do potencial? Isso mostra uma coisa. A solução sempre esteve perto. Só faltava o conhecimento certo. Agora vem as 3 últimas. E eu guardei as mais poderosas para o final. Antes de continuar,
Deixa eu te contar algo rápido. Semana passada, uma inscrita do canal me mandou mensagem. A mãe dela, 68 anos, sofria com gastrite há 15 anos. Tomava omeprazol todo santo dia. Ela começou a tomar chá de espinheira santa 2 vezes por dia. Em 3 semanas, conseguiu reduzir o omeprazol pela metade. Em 2 meses, parou completamente. A médica dela ficou surpresa nos exames. Mucosa gástrica regenerada. E olha que a espinheira santa custou R$ 5 de muda. Isso é o poder de conhecer o que cresce ao seu redor. A espinheira santa, nativa da Mata Atlântica, é oficialmente reconhecida pela Anvisa como suporte para tratamento de gastrite. Estudos fitoquímicos identificaram compostos em suas folhas que protegem a mucosa gástrica, reduzem secreção ácida excessiva e possuem ação contra a Helicobacter pylori, bactéria responsável pela maioria das úlceras. Milhões de brasileiros sofrem com azia crônica, gastrite e refluxo, consumindo inibidores de bomba de prótons que custam entre R$ 30 e R$ 70 por mês. Com uso prolongado, esses medicamentos podem causar deficiência de vitaminas e minerais. A espinheira santa oferece uma alternativa natural para gastrites leves, sem os mesmos riscos em longo prazo. Para úlceras diagnosticadas, sempre usar sob supervisão médica. Uma caixa com sachês de chá custa R$ 15 e dura 2 semanas. Uma planta cultivada no quintal produz folhas frescas continuamente. A espinheira santa cresce lentamente e precisa de alguma sombra, mas uma vez estabelecida, é extremamente resistente. A Ora pronobis, também conhecida como carne dos pobres, é uma trepadeira perene com folhas riquíssimas em proteína, ferro e vitaminas. Estudos nutricionais mostram que suas folhas contêm cerca de 25% de proteína em base seca, comparável a alguns cortes de carne. Para vegetarianos e veganos, ou para famílias com orçamento limitado, essa planta é um recurso alimentar valioso, mas ela também tem propriedades medicinais. É anti-inflamatória, rica em fibras que regulam o intestino e contém compostos antioxidantes. A Ora pronobis cresce vigorosamente, resiste a pragas, tolera solos pobres e pode ser colhida continuamente sem matar a planta. Você colhe as folhas, prepara refogada com alho e tem um alimento medicinal completo. 1 quilo de carne magra custa cerca de R$ 35. Um pé de Ora pronobis produz folhas indefinidamente sem custo. E ao contrário da carne, você não precisa abater nada. É sustentável, ético e acessível. E aqui está a planta número 9 que prometi no começo. Prepare-se porque essa vai te chocar. A barbária. Berberis vulgaris, aquela frutinha vermelha ácida que cresce em arbustos espinhosos. Essa planta vem sendo usada há mais de 2000 anos na medicina persa, ayurvédica e chinesa. Mas o que a ciência descobriu recentemente é perturbador. A barbária contém um alcaloide chamado berberina, e estudos recentes comprovaram que a berberina possui ação antimicrobiana contra cepas de bactérias resistentes a antibióticos. Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Pseudomonas aeruginosa multiresistente. Bactérias que aterrorizam hospitais porque nenhum antibiótico comum funciona mais. A berberina age em múltiplas vias simultaneamente. Desestabiliza a membrana bacteriana, interfere na síntese de proteínas e ainda possui ação anti-inflamatória. Mas tem mais. Pesquisas recentes mostram que a berberina melhora controle glicêmico em diabéticos e reduz colesterol de forma comparável a medicamentos sintéticos. Tratamentos para diabetes tipo 2 custam de R$ 200 a R$ 600 por mês. A barbária cresce como arbusto resistente, produz frutos ácidos comestíveis e a casca amarela brilhante das raízes contém a maior concentração de berberina. É a antiga medicina que está se tornando vanguarda novamente, porque estamos ficando sem alternativas. Falta uma, e essa vem com um alerta importante. O Confrei
é extraordinário para uso externo. Compressas de folhas frescas de confrei aceleram a recuperação de contusões, entorses e até fraturas. Não é à toa que ele é chamado de consolda em algumas regiões. Os compostos presentes nas folhas estimulam a regeneração óssea e de tecidos moles. Estudos validaram esse uso tradicional milenar. Mas atenção crítica: confrei não deve ser consumido internamente. Ele contém alcaloides que podem causar danos hepáticos graves com uso interno prolongado. Uso externo: extraordinário e seguro. Uso interno? Jamais. Esse é um exemplo perfeito de por que conhecimento correto importa. A mesma planta pode curar ou causar dano, dependendo de como você usa. 10 plantas, 10 soluções que sempre estiveram ao alcance, mas que você não sabia reconhecer. Agora você sabe, e conhecimento sem ação não muda nada. Então, aqui está o que você pode fazer agora mesmo. Escolha 3 plantas dessa lista que fazem sentido para suas necessidades de saúde atuais. Só 3. Pesquise onde conseguir mudas na sua região. Viveiros locais, feiras de trocas, até vizinhos que cultivam. Comece pequeno. Você não precisa de hectares. Vasos na varanda funcionam perfeitamente. À medida que você ganha confiança, expanda seu jardim medicinal e compartilhe esse conhecimento. Ensine seus filhos, seus pais, seus amigos, porque essa sabedoria ancestral está se perdendo rapidamente numa geração que cresceu achando que saúde vem apenas de caixinhas compradas em farmácias. Agora, essas 10 plantas são apenas o começo. Porque tem algo que eu não posso falar neste vídeo sem arriscar ter problemas. Existem 3 plantas que a Anvisa regulamenta pesadamente. 3 plantas que crescem em 80% dos quintais brasileiros, mas que, se você preparar errado, podem te mandar para o hospital. E se você preparar certo, resolvem problemas que remédios de R$ 500 só mascaram. No próximo vídeo, vou te mostrar exatamente quais são essas plantas, por que elas são tão controladas e o método exato de preparo seguro que 99% das pessoas não conhece. Também vou ensinar dosagens precisas, métodos de extração, conservação e os 3 erros fatais que destroem os princípios ativos dessas 10 plantas que você acabou de conhecer. Se você quer sair da teoria e começar a usar de verdade, o próximo vídeo é obrigatório. Inscreve-se agora e ativa o sininho, porque esse conhecimento pode literalmente salvar a vida de alguém que você ama. Nos vemos no próximo. Um abraço!